Fala, tropa, tá começando mais um Na Cara do Gol aqui nessa quarta-feira recheado de Champions. Cara, simplesmente a nossa terça-feira de Champions foi incrível, né? Lucramos bastante. Eu espero ter ajudado você aqui e eu espero ajudar mais uma vez com esse vídeo. Então já curte o vídeo, já se inscreve no canal e não deixa também de entrar no Geração Green. Eu vou deixar aqui na descrição. Lá no Geração Green eu estou compartilhando apostas todos os dias. E não é só uma, duas apostas, existem 3 apostas. E cara, lá também eu estou compartilhando dicas na NBA, já que já começamos. E hoje também é um dia que nós teremos muitos jogos na NBA. Eu vou estar compartilhando algumas dicas lá. Então já entra no Geração Green também, tá? Não deixa de entrar no Geração Green. Vamos lá, vou começar aqui com as análises da Champions League, começando com esse jogo da Atalanta contra a equipe do Celtic, tá? Cara, falar a verdade, o Celtic é uma boa equipe, até joga bem, mas quando se trata dos principais equipes, né, da Europa, fica muito complicado para o Celtic, tá? Fica muito complicado mesmo. Quando enfrenta essas equipes, por exemplo, Sparta Praga, Clube Bruges, são equipes que nivelam, né, que tá ali no mesmo nível, e aí consegue dar um bom jogo. Mas quando pega equipes um pouco melhores, como é o caso, quando pegou agora o Borussia Dortmund, eles sofreram bastante defensivamente, tomaram uma super goleada, tá? Não vai enfrentar uma equipe, eu não acredito aqui que o Celtic mais uma vez tome uma super goleada da Atalanta. Mas a Atalanta vai adotar o jogo que ela mais gosta, que é o contra-ataque. O Celtic é um time extremamente ofensivo, eles não sabem jogar defensivamente. Então eles vão para cima dos adversários. Eles fizeram isso contra o Borussia Dortmund. Então eu acredito que vai repetir isso aqui contra a Atalanta. E consequentemente vai dar muitos contra-ataques, que é o jogo da Atalanta. Esse contra-ataque rápido, em velocidade, essa transição muito rápida. Então é o jogo perfeito para a Atalanta, tá? Para pré-jogo, eu gosto do empate do Atalanta para complementar uma odds. E eu gosto dessa odds também da vitória da Atalanta. Só que, pagando em 44, eu acredito que o ideal, e é o que eu vou fazer, é esperar esse jogo no ao vivo, né? Começar, identificar também como é que vai estar a Atalanta, porque também é um time que oscila bastante. É um time que defensivamente tem jogos que parece que não existe, né, a defesa da Atalanta. Então a Atalanta tem muitas essas oscilações. Não acredito que isso deva acontecer, até porque é um jogo de Champions, então a equipe entra mais ligada, mais focada, né? E a Atalanta começou muito bem nessa Champions, empatando com o Arsenal e vencendo o segundo jogo. Então a tendência é que vença sim a equipe do Celtic, tá? Mas eu prefiro pegar uma cotação melhor, pelo menos ali pagando 1,55, 1,60. Eu acredito que vai ser o ideal aqui. Mas quem quiser utilizar nenhum possível pré-jogo, é sim uma boa opção. Outro mercado também que eu gosto bastante é o mercado de gols, pelo menos 2 gols, over 1,5, só que está pagando uma cotação muito baixa. Você pode utilizar para criar uma aposta, ou você pode fazer o que eu falei, aguardar no ao vivo, tá? Aguardar o live. Outro confronto que teremos aos 1,45 é o Brest contra a equipe do Leverkusen, tá? O Brest vai ter também muita dificuldade aqui na Champions League, principalmente com essas equipes que eu falei que são melhores, tá? Vai ter muita dificuldade. O Brest que na Champions League teve uma vitória diante do Salzburg, até que tudo bem, é uma equipe da parte de baixo da tabela, e também venceu a equipe do Sturm Graz, né? Que até aqui também tudo bem, porque o Sturm Graz e também o Salzburg são equipes bem inferiores. Então, a equipe do Brest vem de 2 vitórias. Porém, o Leverkusen também vem de 2 vitórias e não sofreu gols, né? Tá com 5 gols e 0 gols sofridos. E aqui a parada é diferente para a equipe do Brest, tá? A mesma situação da Atalanta, eu acredito aqui. Nenhum Brest todo defensivo jogando no contra-ataque, o Leverkusen propondo o jogo. Não gosto dessa cotação em 48, acredito que dá pra gente pegar uma cotação melhor no ao vivo, numa possível vitória. Mas no pré-jogo, o mercado que eu gosto é o mercado de escanteios, tá? Eu gosto desse mercado de escanteios. A média de escanteios cobrado pela equipe do Brest é de 3 por jogo. A média de escanteios sofridos é de 3,8. Só que quando a gente fala de Bayer Leverkusen, a gente está falando de uma média de escanteios de 7 por jogo. E uma média de escanteios sofridos de 3. Então, assim, eu acredito muito, tá? Que a equipe do Leverkusen terá um controle do jogo e pressionará mais o Brest. E o Brest vai adotar um estilo de jogo reativo. Até porque um empate aqui para o Brest contra uma equipe como o Leverkusen é um excelente resultado. E por isso, para o Leverkusen ter mais cantos no jogo é uma boa opção. Eu gosto dessa opção do Leverkusen ter mais cantos no jogo do que a equipe do Brest, tá? Para o pré-jogo. No ao vivo, eu gosto sim da possível vitória do Leverkusen pagando uma cotação superior do que essa que está pagando, tá?
O Manchester City vai enfrentar a equipe do Sparta Praga. Aqui eu acredito num domínio máximo, né, do Manchester City, um domínio máximo mesmo. Deve atropelar a equipe do Sparta Praga, apesar que o Manchester City está sofrendo muito com as ausências do De Bruyne e do Rodri, mas quando entra na Champions é outro chip, né, velho? É um time que foca mais, é um time que aumenta a intensidade, vai jogar dentro de casa, só que a cotação não é boa, né? Então, o que é que dá pra gente trabalhar? A cotação do gol no primeiro tempo, dá pra gente trabalhar, possível vitória do City no primeiro tempo também, tá? Dá pra trabalhar o over 2,5, também não vejo como uma opção ruim, tá? Só que pelo momento do ataque do City não tá tão bem e tá sofrendo tanto com a ausência do Rodri e De Bruyne, eu não gosto desse over 2,5 para o pré-jogo, até porque tá uma cotação muito baixa, né? 1,33 para um over 2,5 para mim não é nada bom. Mas o gol no primeiro tempo me agrada, tá? Estarei de olho numa possível vitória do City também, sem sombra de dúvidas, beleza? Continuando aqui, nós teremos Benfica contra o Feyenoord. O Benfica que venceu os seus 2 jogos, né? O Feyenoord venceu um dos jogos, venceu a equipe do Girona, mas o Benfica vem de vitória contra o Estrela Vermelha fora de casa, um adversário totalmente acessível, mas a última vitória do Benfica na Champions, cara, foi absurdo, foi contra o Atlético de Madrid em casa, aplicando uma goleada por 4-0. Foi uma goleada absurda da equipe do Benfica, que vem com jogadores turcos, né, que vem jogando muito. Essa equipe do Benfica, que começou um pouco mal a temporada, já se encontrou e está jogando muito bem. Dentro de casa, eu acredito que sai com essa vitória. É muito importante mais uma vitória para somar 9 pontos, ficar numa posição confortável, ainda mais dentro de casa. Não acredito num jogo totalmente fácil, mas a equipe do Feyenoord, defensivamente, é uma equipe muito frágil, muito ruim, toma muitos gols, e por isso que eu acredito nessa possível vitória do Benfica. Até porque o Benfica vem numa sequência de vitórias absurda. Apesar do Campeonato Português ser um campeonato mais tranquilo, mas vem numa sequência muito forte. Esse jogo do Leipzig contra a equipe do Liverpool, eu tenho minhas dúvidas, tá? O Leipzig na Champions League não está existindo. Tomou a virada do Juventus simplesmente com 1 a mais, né? E tinha perdido o primeiro jogo. Porém, o Liverpool também tá voando na própria Champions League, vem de vitórias importantes. E o Liverpool é favorito sim, aqui para esse jogo, mas não tanto para pagar 1,83. Eu vejo essa cotação muito ruim, né? Eu gostaria de utilizar um empate anula Liverpool, mas se estivesse pagando 1,55, 1,60, 1,50, que para mim seria uma cotação justa, tá? Mas 1,36 no empate anula, para mim tá uma cotação muito ruim. Não gostei das odds desse jogo, tá? Não fiz nada no pré-jogo, deixei para trabalhar esse jogo no ao vivo para buscar cotações melhores, beleza? Mas eu acredito num jogo dinâmico, aberto, um jogo com gols, um jogo com muitos escanteios, mas eu optei em trabalhar no live, beleza? Salzburg contra o Dinamo de Zagreb, eu não espero nada desse confronto muito equilibrado, duas equipes que a gente não sabe como será o nível de enfrentamento aqui, porque um está no campeonato croata, o outro está no campeonato austríaco, então os níveis não dá para comparar de um para o outro, né? Então acaba sendo um jogo muito imprevisível. Não gosto de fazer nenhuma aposta em jogos assim imprevisíveis, prefiro levar para o ao vivo, tá? Eu vou deixar uma análise só aqui para o jogo do Atlético de Madrid e também para a Inter de Milão. No caso da Inter de Milão, vai enfrentar o Young Boys. Young Boys é um time muito fraco, será o saco de pancada dos times grandes da Europa, que é o caso da Inter de Milão. Então acredito numa vitória tranquila aqui da Inter de Milão, tá? Já o jogo do Atlético de Madrid, eu não vejo o jogo tranquilo. Eu prefiro utilizar no possível pré-jogo um empate anula para aumentar a odds em alguma dupla que eu posso fazer. O resultado final do Atlético de Madrid eu posso sim pensar, mas depende muito de como estará esse Atlético de Madrid, que vem oscilando muito na temporada. Obviamente que dentro de casa, ó, só para mostrar para vocês aqui, os últimos jogos do Atlético de Madrid, um 3-1 contra o Leganés, sendo uma virada, e uma virada até heróica, tá? Porque estava com um jogador expulso, né? Mas teve muita dificuldade, empatou com o Real Sociedade, perdeu para o Benfica, empatou com o Real Madrid, venceu por 1-0 o Celta de Vigo, empatou com o Raio Vallecano. Então, assim, não é uma temporada que chama atenção, que agrada, tomou gol do Leipzig e depois virou, né? Que agrada muito, que passa muita confiança. Mas em casa, o Atlético de Madrid, obviamente, é forte, tá? É favorito para esse confronto e precisa dos 3 pontos. Eu gosto do empate anulado do pré-jogo justamente porque em casa eles não perderam ainda na temporada. Então isso passa confiança. Mas uma possível vitória só dá se tiver uma odds maior
pelo menos 1,60. E também estiver dominando muito o jogo, criando boas oportunidades, e um Lille sem contra-atacar tanto. É só nesse cenário para confiar numa vitória do Atlético de Madrid diante do Lille, tá? Barcelona e Bayern de Munique, o super jogo, são os dois melhores ataques das principais ligas na Europa. Dois ataques que vêm voando muito, duas equipes que propõem jogo, duas equipes que buscam o gol, duas das melhores equipes realmente, dois dos candidatos a favorito ali. Óbvio, junto com o City, com o Real Madrid, tem outras equipes também que são favoritos para ganhar a Champions, mas o Barcelona e Bayern também faz parte desse favoritismo, tá? Eu gosto muito do mercado de gols. O Barcelona tem uma média de 3 gols, 3,50 gols por jogo marcado. O Bayern tem uma média de 3,70. Como eu disse para vocês, os dois times são os dois melhores ataques da competição, né? O Barcelona marcou em todos os jogos, o Bayern de Munique só não marcou em um jogo, tá? A média de gols está alta, 4 gols por jogo, e a média de gols sofridos pelo menos 1 por jogo, tá? Então, assim, uma coisa que vem se repetindo muito nos jogos de ambos os times é o ambos marcam. E como tem duas equipes de um nível muito alto, eu acredito que ambos irão marcar. Então, o mercado de gols, para mim, é a melhor opção. Eu gosto do ambos marcam, né? Gosto, obviamente, do acima de 2,5 também. É uma boa, você pode trabalhar ou ambos marcam ou acima de 2,5, que é bem interessante. Em relação ao resultado, cara, eu vejo um jogo muito equilibrado. Não dá pra gente tentar adivinhar quem vai ganhar esse jogo. É realmente trabalhar o mercado de gols, esses mercados alternativos, que é a melhor solução, tá? Na Europa League eu só gosto aqui da vitória do Galatasaray diante do Elfsborg, né? O Galatasaray em casa tá jogando bem, se arrumou, no início da temporada tava uma bagunça, mas agora se encontrou, tá jogando bem, tá atacando com mais organização, tem um elenco muito qualificado, então eu gosto sim dessa vitória do Galatasaray, tá? E partindo para a Libertadores, a gente tem aqui Botafogo contra o Peñarol. Eu gosto sim de estar a favor da possível vitória do Botafogo, mas eu não gosto dessa cotação em 36. O Peñarol já se mostrou ser uma equipe totalmente reativa e o Botafogo teve dificuldades quando enfrentou equipes reativas. No caso, agora na última, foi o Criciúma que fez uma linha de 5 e outra de 4 e isso complicou completamente o Botafogo. O Botafogo ficou tendo muitas dificuldades em marcar, tá? Por mais que criou muitas oportunidades. Então esse jogo me deixou com o pé atrás, esse jogo me deixou com o pé atrás principalmente por conta dessa cotação. Então prefiro esperar uma cotação melhor no ao vivo, até porque a equipe do Peñarol se defende muito bem. O Flamengo, por mais que estava com o Tite, estava tendo dificuldade de marcar gol, mas o Flamengo, mesmo no Maracanã, não conseguiu marcar contra o Peñarol e perdeu o jogo. Então é um jogo para a gente ter cuidado. Porém, um mercado que eu acredito que vai ser ideal, vai ser bacana pra caramba, é pro Botafogo marcar mais escanteios do que a equipe do Peñarol. O Botafogo em casa teve mais escanteios nos últimos 10 jogos, né? Em todos os jogos. Então, é uma equipe que faz muitos escanteios, devido à maneira que joga, a quantidade de finalizações fora da área, e também com os alas, né? O Vitinho e o Alex Telles apoiam bastante, cruzam muito, eles trabalham muito pelas laterais, e é uma equipe que cede poucos escanteios, só cede 2 escanteios. É o menor. Pra você ter ideia, esse padrão do Botafogo ter mais cantos dentro de casa é o melhor do Brasileirão, tá? É o melhor do Brasileirão mesmo. Então, eu gosto dessa opção. No caso do Cruzeiro, eu também enxergo um cenário parecido, né? Óbvio que aqui vai ser um jogo mais equilibrado, mas eu vejo um cenário muito parecido porque a equipe do Lanús é uma equipe fraca. E o Cruzeiro sabe que precisa fazer um bom resultado dentro de casa. Então, mesmo que faça um gol, eles vão permanecer buscando gol, atacando, para chegar nesse resultado. Eu gosto dessa cotação do Cruzeiro de vitória, mas optei em analisar no ao vivo para poder tomar essa decisão se eu pego essa vitória do Cruzeiro ou não. Tá? Até porque eu não tenho tanto conhecimento assim do Lanús. A única coisa que deu para buscar de informações do Lanús é baseado nos últimos jogos. E se a gente for olhar os últimos jogos, o Cruzeiro é bem favorito para vencer, principalmente jogando dentro de casa, né? Mas como eu não tenho tanto conhecimento assim sobre o Lanús, eu optei em analisar no ao vivo para poder tomar uma decisão nessa possível vitória. Mas o mercado de escanteios é um mercado que me agrada. O Cruzeiro também tem uma média muito alta de escanteios marcados dentro de casa. E a equipe do Lanús tem uma média de 6 escanteios cedidos jogando fora de casa. Então eu gosto sim de estar a favor do Cruzeiro ter mais cantos na partida, beleza? É isso, galera. Vamos pra cima. Lembre de estar sempre ligado na Bet5, lá na minha aba do Perseguido, que eu todos os dias estou deixando pelo menos 5 apostas para vocês, tá? Vou deixar o link aqui. Corre lá, entra na aba do Perseguido. Tamo junto. Vamos pra cima!